Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma edição do projeto Gotas Fraternas, refletindo dessa vez sobre o capítulo 152 do livro nosso, do Espírito Emmanuel, psicografado pelas mãos gloriosas e amorosas de Chico Xavier, que leva o título De que modo? Emmanuel sempre costuma colocar num título o que já dá uma ideia para a gente do que ele pretende desenvolver, né? E aqui a gente pode pensar que seja qual for a sua atividade, a sua postura, sua ação, sua reação, sempre haverá pelo menos dois modos. De que modo, né? Dois modos de você fazer aquilo, né? Daquilo acontecer. Assim, nos leva a refletir de como estão ocorrendo as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Refletir sobre o padrão vibratório que estamos imprimindo em nossas ações, né? Mas quando a gente observa o versículo que Emmanuel pensou para fazer esse texto, vejam que interessante. O versículo é: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? São palavras de Paulo na carta aos Coríntios. E Corinto, aos cristãos de Corinto, né? E Corinto é uma cidade, assim, particularmente muito importante para Paulo. Era a cidade de Abigail, sua noiva. Era uma cidade que recebia moradores das mais diversas localidades e, por consequência, tinha espíritos dos mais diversos padrões, com as mais diversas culturas. Era uma cidade que passava, naquele momento, por várias dificuldades de entendimento entre eles, né, com relação às mais diversas áreas. Acontecia muitas divergências que estavam tornando, né, cada vez mais difícil a convivência e o desenvolvimento do trabalho de divulgação da Boa Nova, que Paulo já tinha estado lá naquela cidade, já tinha iniciado naquela cidade. Era já de se questionar a vivência cristã daquela comunidade. Então veja novamente o versículo. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? À primeira vista, numa leitura assim ao pé da letra, né, a gente pode até entender pode até considerar, né, que Paulo estava considerando a possibilidade da resolução dos problemas com o uso de violência, né, com o uso da vara, como punição ou como educação. Mas é claro que a gente não pode assim considerar, né? Então pensemos o seguinte: Paulo já havia estado com aquela comunidade por algum tempo, portanto já havia transmitido a eles muito do seu conhecimento a respeito da Boa Nova. E, portanto, também esperava-se que eles pudessem, né, vivenciar, ao menos em parte, o conhecimento recebido. E não era o que parecia que estava acontecendo, muito pelo contrário. Tragamos essa condição para nós nos dias de hoje, que já tivemos também, né, a oportunidade de receber o conhecimento da Boa Nova. Então sabemos que através da doutrina espírita, que o distanciamento das leis divinas pode nos causar uma necessidade de um reajuste, de retorno ao reto caminho. E isso é o que conhecemos também através da lei de ação e reação. Esse distanciamento das leis divinas, essa jornada equivocada, pode trazer infelicidades, pode provocar reajustes, pode provocar reencarnações dolorosas. O Pai
não nos quer infelizes e sofredores. Ele sempre nos proporciona oportunidades de aprendizagem, de reajuste, que nem sempre a gente pode considerar como dolorosas. São oportunidades de reencontros, oportunidades de sublimar sentimentos. Entretanto, muitas vezes, quando o espírito é muito endurecido, muito cristalizado no erro, somente uma circunstância assim mais forte pode modificar esse espírito. Nesses momentos, a gente pode compará-los à vara que Paulo se referiu. Quando mesmo tendo conhecimento, ainda assim o espírito se desvia, somente uma situação que vá assim atingi-lo mais fortemente, né, para que ele retorne o caminho reto. Portanto, às vezes uma reencarnação dolorosa pode ser necessária para reajustar certos espíritos que estão ali cristalizados naquela condição, cristalizados no erro e não conseguem assimilar nada. É a vara entrando em ação. Então vamos ao texto de Emmanuel, né? Ele inicia assim: por vezes o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes aspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável quando vistas através da luz imperecível. Então é o que comentamos. A gente não pode encarar aquilo ao pé da letra, esse versículo, né, ao pé da letra, né? Que a gente não vai conseguir retirar dali a mensagem deixada. Mas se a gente recorrer à doutrina espírita, a chave, como diz Kardec, nosso entendimento se expande. Em todas as casas, prosseguindo o texto de Emmanuel, né? Em todas as casas cristãs vibram irradiações de amor e paz. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos, por mais separadas caminhem no terreno das interpretações. Olha que interessante, né? Independente dos entendimentos que as diversas doutrinas, as diversas religiões possam fazer da sua mensagem, às vezes entendimentos totalmente discrepantes do que nos favorece a doutrina espírita, né? Mesmo assim, não faltará vibrações de amor e paz, diz ele. Em todas elas, não faltarão os auspícios do alto. Deus não faz acepção de pessoas. Prosseguindo com o texto de Emmanuel. Emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é demonstração dessa verdade inconteste. A nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de 1000 modos. Então vejam, ao longo dos séculos não faltaram os emissários do Cristo que vieram trazer para a gente as mensagens gloriosas e maravilhosas do Evangelho, né? Isso desde a época retratada lá no Antigo Testamento até os dias de hoje. Sempre contamos com os emissários do alto, nunca nos faltou aí oportunidades de receber conhecimento, receber revelações. Prosseguindo com o texto do Emmanuel, os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias faltas. Cada qual, no lugar que lhe compete, que lhe cabe executar, cada qual no lugar que lhe compete já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem, semelhante anomalia, à própria vontade paralítica. Então, cada um de nós já tivemos muita informação a respeito do Evangelho. Não tem como a gente cometer um equívoco e depois alegar que não tinha conhecimento.
que pudesse impedir essa atitude. Não temos mais desculpa, gente. Tivemos emissários do Cristo, assim, as 3 revelações, toda a literatura espírita vastíssima, né? Como a gente pode dizer que nós não tínhamos conhecimento? Nós somos como a Corinto, que tanto recebeu de Paulo, né? E que agora estamos aqui com tanto, estava lá, né? Com tantos problemas, exatamente por estarem se desviando, né? Do conhecimento adquirido. Daí vem um versículo escolhido por Emmanuel. E aí Emmanuel conclui esse texto dizendo o seguinte: eis porque é possível surja um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir do mestre sem intermediários, exclamando de igual modo: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Pois é, na hora do aperto, né, a gente sempre recorre, como ele diz aí no texto, como pedinchões. Depois que nos desviamos do caminho reto, distraídos e irresponsáveis, né, e chega o problema, aí nos lembramos da mensagem do Evangelho e nos voltamos à prece, pedinchões. E podemos igualmente, então, ouvir do Mestre: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Qual a sua decisão? Você vai retomar o caminho para receber amor e espírito de mansidão, ou você prefere a vara, a reencarnação dolorosa? Nós já recebemos muita orientação, muito conhecimento e temos condições de analisar as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que não nos desviemos, não nos distanciemos das leis divinas. Pois se nos desviarmos, né, podemos receber, como ele fala, não a paz, a serenidade, a mansidão, mas a infelicidade, o sofrimento, ou seja, enfrentaremos a vara, né, a consequência de um caminho desregrado. Estamos num planeta de provas e expiação. Não somos espíritos puros, portanto, cometemos equívocos. Ainda é normal, mas já temos todos os subsídios para analisar as nossas atitudes e, reconsiderando, retomar o caminho do bem, que nos levará à felicidade de cada dia mais nos aproximarmos de Jesus. Muita luz e muita paz a todos.